Amigos e amigas, vamos a mais um web jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para quem segue meus endereços na internet. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, temos o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. São várias páginas para você pesquisar aí e ler as notícias, ou ouvir e ver. Web Jornal do Paulo Maciel de 25 de abril de 2023, terça-feira, hein? A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, reverencia neste dia São Marcos Evangelista, Santa Calista e Santo Evódio. A igreja vivencia a terceira semana da Páscoa, que começou no último domingo. Abril é o quarto mês do ano, tem 30 dias, é o mês da Paixão de Cristo. Mês da Paixão de Cristo, que já comemoramos. Mês da Páscoa do Senhor, do hino nacional brasileiro, do café, do índio, do exército, de Tiradentes, do PM, do PC, que é o policial civil, do descobrimento do Brasil. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março, às 18h25. Olha, a fase da Lua é nova, começou no dia 20. Estão se passando 115 dias do ano, faltam 250 dias para terminar 2023. É o dia da contabilidade, hein? 25 de abril é dia da contabilidade. Tem várias comemorações. É Dia Mundial da Luta contra a Malária, Dia do Despachante Aduaneiro, Dia do DNA, Dia Internacional de Conscientização para a Alienação Parental, Dia Mundial do Pinguim. Olha, o pinguim tem até o dia dele aqui. Indicadores econômicos: salário mínimo nacional R$ 1.302, taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada em 22 de março, inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 4,65%, divulgada em abril de 2023. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios no dia 20 de abril, quinta-feira, antes do feriado. O Arábica Bebida Dura, a saca de 60 quilos do produto em grão, R$ 1.048. Arábica Bebida Rio, R$ 933. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 641. No mercado financeiro em São Paulo, no mesmo dia 20, o dólar fechou em baixa de 0,5%, cotado a R$ 5,05. Já a bolsa B3, ou Ibovespa, teve alta de 0,4% a 104.367 pontos. Loteria de números acumulada, hein? Mega Sena vai a 50 milhões de reais. Olha, é bom ou não é? Quem gosta de prêmio, né? Prêmio alto. O concurso 2.585 da Mega Sena, realizado no sábado, 22 de abril de 2023, no Espaço da Sorte em São Paulo, não teve acertador para 6 dezenas. Os números sorteados foram 14, 26, 34, 36, 43 e 59. O próximo concurso, 2.586, ocorre nesta quarta-feira, 26 de abril, com estimativa de prêmio de 50 milhões. Já existe um acumulado superior a 41 milhões. A quina da Mega Sena teve 70 ganhadores, cabendo a cada um R$ 58 mil. Os 5.743 acertadores da quadra têm direito a R$ 1.000 cada um. A arrecadação total somou 70.991.000. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país ou pela internet no site da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas.
Vale dizer que vai haver aumento no preço da aposta mínima, hein? Vai passar de R$ 4,50 para R$ 5,00, 50 centavos a mais. Já pensou 50 centavos em cada aposta? É um recurso que vai para a gestão federal aí que aumentou esse valor. Rapidinhas agora. Rapidinhas, notícias curtas. Fim de semana violento no Espírito Santo. Olha, em Vila Velha, no Espírito Santo. Olha essa notícia. No bairro Boa Vista 3, um militar do 38º Batalhão de Infantaria do Exército foi morto no último fim de semana. Ele tinha 26 anos. Mostrando a onda de violência que acontece no estado do Espírito Santo, na capital Vitória, um casal também foi assassinado a tiros após sair de uma festa de samba. Olha, os dois estavam numa festinha de pagode, foram mortos. Estavam numa motocicleta e passavam pela Avenida Serafim Dereze quando o crime aconteceu. Jovens. Ela tinha 22 anos e o rapaz 28. Fuzilado em cidade de Capixaba agora. Olha, um homem foi assassinado a tiros de fuzil no município de Vila Velha no último fim de semana. Meu Deus do céu, a coisa está pior do que eu pensava. Tá pior, hein? Fuzil. Homem assassinado. Ele que circulava pela rua em uma bicicleta quando foi morto por criminosos que estavam num veículo automotor. Um adolescente também foi morto a tiros na sexta-feira, 21 de abril de 2023, no bairro vilavelhense de Barra Mares. E um outro homem foi baleado. Olha, uma sucessão de mortes, crimes violentos no Espírito Santo, com destaque para Vila Velha, hein? E Vitória também. Dengue no Espírito Santo. Como se não bastasse a violência, tem dengue também no Espírito Santo, matando. 37 pessoas já morreram vitimadas pela dengue em território espírito-santense. 52.100 casos já foram confirmados pelo boletim do Centro de Operações de Emergência da Secretaria Estadual de Saúde. Olha, gente, 37 pessoas, hein? Os dados são do corrente ano, até o dia 20 de abril de 2023. Primeira vitória. Olha, no sábado, dia 22 de abril de 2023, o Cruzeiro venceu seu primeiro jogo na volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Clube Mineiro derrotou o Grêmio com a atuação decisiva do jogador Bruno Henrique. Parabéns aos cruzeirenses, né? O time da Raposa, voltando à Série A, conseguiu a primeira vitória. E uma boa estreia agora de um técnico em clube de grande fama. Um técnico se deu bem num clube de grande fama. Olha só. Boa estreia. Na estreia do treinador Dorival Júnior, o São Paulo Futebol Clube venceu o América Mineiro de goleada, hein? 3-0. O jogo foi no sábado, dia 22 de abril de 2023. A escalação dos homens certos para posições certas deram o triunfo ao clube São Paulino. Parabéns aí, né? Aos São Paulinos. Tem um São Paulino famoso, é o Carlos Alberto de Nóbrega, grande diretor da Praça é Nossa, grande comediante. Parabéns, Carlos Alberto de Nóbrega, grande profissional do SBT de Silvio Santos. Olha, já o Fluminense obteve a primeira vitória em casa no Brasileirão, hein? O tricolor derrotou o Atlético. É isso mesmo? Derrotou o Atlético Paranaense. Ah, sim, foi o Atlético Paranaense. No sábado também esse jogo, hein? Dia 22 de abril. E tem campeão no Espírito Santo, hein? No mesmo dia, o Real Noroeste, jogando em sua casa, no município de Águia Branca, no noroeste, na região noroeste capixaba, derrotou o Nova Venécia e sagrou-se tricampeão estadual espírito-santense
de futebol. O jogo começou às 16 horas no estádio José Olímpio da Rocha. Parabéns ao Real Noroeste. Olha, agora vamos falar de uma morte que chocou muita gente, uma morte prematura. Chocou muitos capixabas. Com a morte prematura aos 40 anos de idade de Jaime Reisen, pai de quíntuplos, os filhos ficam agora sob a responsabilidade da mãe das crianças, a advogada Mariana Mazelli, de 39 anos. Laís, Bela, Beatriz, Jaime e Benício são os filhos, todos com 3 anos de idade. No sepultamento, amigos da família se comprometeram em ajudar. Reisen morreu de câncer e seu corpo foi enterrado num cemitério de Vila Velha, Espírito Santo, no último fim de semana. Nossos pêsames à família, né? Principalmente a viúva, que os filhos sejam bem protegidos, né? Que Deus abençoe a essa família. Jaime Reisen, Mariana Mazelli, Laís, Bela, Beatriz, Jaime Júnior e Benício. A paz de Jesus Cristo para todos vocês. Projeto contra a internet. Olha, gente, é preciso se mobilizar. É preciso se mobilizar. Projeto contra a internet. Você que usa a internet, que atua nela, na web, atenção. Um projeto de lei, conhecido como PL das Fake News, está para ser votado na Câmara Federal dos Deputados em Brasília. Para Júnior Japa, em seu canal no YouTube, não está havendo mobilização suficiente para rejeitar essa mensagem. Ele entende que é preciso urgentemente pressionar os deputados federais para um posicionamento contrário à propositura que pode tirar a liberdade dos brasileiros na web, na internet. Se isso passar, esqueçam as redes sociais, diz o youtuber Japa. Gente, vamos ligar para o deputado, mandar mensagem para o deputado federal para não passar esse projeto. Nós que utilizamos a internet queremos nossa liberdade. Um fotógrafo no 8 de janeiro, nos atos de 8 de janeiro, um fotógrafo estava lá, tirando imagens, tirando fotos para importantes veículos. Olha aí, vocês já souberam disso? Olha, além da queda do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, G. Dias, por causa de imagens mostrando-o aparentemente permitindo a entrada de manifestantes no Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro de 2023, surge agora uma novidade. Divulga-se que havia também um fotógrafo da agência de notícias Reuters dentro do prédio do Palácio. E especula-se que esse fotógrafo seria ligado a petistas. E a nossa situação complica-se cada vez mais e fala-se muito em impeachment, já desse chefe aí dos petistas, que vive gastando o dinheiro dos brasileiros, né? Pois é, gente, não tá fácil não. Coisa tá feia, muito feia. Invasões de terras. Olha aí, mais uma coisa feia. Invasões de terras criticadas por parlamentares no Espírito Santo. Deputados estaduais discursaram em sessão da Assembleia Estadual do Espírito Santo no último dia 18 de abril, criticando o movimento do Sem Terra MST por causa da ocupação de 2 áreas da empresa Suzano, no município de Aracruz, Norte Capixaba. Alcântara, filho do Partido Republicano, disse que pessoas humildes e de boa fé que realmente cultivam a terra estão sendo usadas pelo MST com ocupações de forma programada dentro de um plano ideológico.
Segundo ele, mesmo se tratando de uma monocultura, as terras ocupadas são produtivas, pois há plantações de eucalipto, cultura que sustenta parte considerável das famílias da região. Lucas Escaramuça, do partido Podemos, classificou de crime a ocupação das áreas e relatou que no feriado da Semana Santa os membros do MST haviam tentado, sem sucesso, invadir outra propriedade rural pertencente a uma mulher idosa, olha só, de mais de 70 anos, também no município aracruzense. A fazenda não foi ocupada porque ele próprio e os deputados Alcântaro e Lucas Polese, do PL de Colatina, além de produtores vizinhos, estiveram no local e protegeram a área dessa septuagenária, até que a polícia entrasse em ação. Olha, até uma septuagenária, uma senhora idosa, mais de 70 anos, ameaçada aí de invasão. Meu Deus, o Estado do Espírito Santo tem uma justiça séria que já mandou desocupar as terras da Aracruz, acrescentou o deputado Escaramuça. Polese classificou de terroristas os ocupantes das propriedades reivindicadas pela Suzano. Ele disse que foi ao local tentar dialogar, mas o veículo em que estava foi cercado pelos membros do MST que portavam facões, estavam com facões nas mãos. Houve também quem apoiasse as invasões, infelizmente, hein? Esses que apoiavam na Assembleia eram parlamentares petistas e do famigerado PSOL. Pelo amor de Deus. Né? É difícil, né? É muito difícil. Agora eu quero falar para vocês de algo espiritual. Mensagens da Virgem Maria, Nossa Senhora, Nossa Mãe Celestial. Nós que somos católicos, eu estou falando, né? Eu vi o filme Garabandal, Só Deus Sabe. É a história das 4 meninas que viram um anjo de Deus e aparições de Nossa Senhora do Carmo na aldeia de Garabandal, na Espanha. A Virgem Maria foi classificada por Conchita, uma das videntes, como uma mãe amiga, meiga. As aparições se deram na década de 1960 diante de Conchita, Jacinta, Mariloli e Maricruz, com mensagens a serem transmitidas à humanidade e para prepará-la para o triunfo do Imaculado Coração de Maria. As meninas entravam em êxtase, ficando como estátuas diante das visões de Nossa Senhora e apresentavam aos presentes o crucifixo de Jesus Cristo para ser beijado. Milagres aconteceram e milhares de pessoas foram já ao local. Houve, no entanto, muita incredulidade na época e dúvidas por parte de membros do clero e de leigos também. Na última mensagem, Maria Santíssima disse que muitos sacerdotes e bispos vão para o caminho da perdição e com eles arrastam muitas almas. Ela, no entanto, exortou a todos que se corrijam, pois não deseja a condenação de ninguém, ao contrário, ama a todos e quer a sua salvação, recomendando inclusive a visita à Capela do Santíssimo. Olha, esse filme me comoveu bastante, hein? Me comoveu muito mesmo. E você, já viu um filme falando sobre Garabandal? Agora eu tenho aqui uma reflexão sobre a missa do último domingo, terceiro domingo da Páscoa. Eu estive lá na Sagrada Igreja Catedral de Colatina. Na Catedral Sagrado Coração de Jesus, domingo, dia 23 de abril, foi celebrada a missa do terceiro domingo da Páscoa. A celebração foi presidida pelo padre José Valdeci Romão. Em sua homilia, ele disse que estamos no tempo pascal, ou seja, 50 dias em que celebramos a presença especial do Senhor Jesus entre nós. Jesus está sempre presente, mas essa é uma época especial da Páscoa. A palavra fala como a comunidade que nasce em torno do ressuscitado se alimenta ao longo dos tempos.
face à releitura do Antigo Testamento, agora sob o fato da ressurreição de Cristo Jesus. Os discípulos de Emaús acabam reconhecendo: era sobre isso que falava para nós a Sagrada Escritura. Isso após eles reconhecerem Cristo. O padre Valdecir ressalta que a morte de Jesus é redentora, nos redime dos pecados. Nossa vida não foi comprada por ouro e prata, mas com o sangue do Cordeiro derramado na cruz. O Cordeiro Jesus. É o cumprimento das promessas de Deus. Os dois discípulos de Emaús iam para casa cabisbaixos, decepcionados, quando ainda não tinham compreendido os fatos. Muitos dos fiéis também são assim, ficando de cabeça baixa, surpresos ao não compreender, por exemplo, uma atitude escandalosa de um irmão. Aí dizem, né? Mas ele fez isso, eu não esperava que aquela pessoa pudesse fazer isso. Né? Às vezes a gente fica também impressionado, cabisbaixo. Os discípulos esperavam uma ação política de Jesus, mas ele veio para uma ação espiritual. E tudo está nas Escrituras. Mesmo assim, há ainda quem não entenda a situação até os dias de hoje. Os discípulos, em dado momento, chamam Jesus para ficar com eles. Fica conosco, Senhor. Os fiéis também devem fazer o mesmo, convidando o Cristo para ficar conosco, principalmente nos momentos de incertezas. Em Emaús, Jesus repete na casa dos dois que o acolheram o que fez na última ceia. E o ato é suficiente para que o que parecia um estrangeiro fosse reconhecido como Senhor Jesus. Aí Jesus desaparece porque estará presente em todos os recantos do mundo, na comunidade reunida em torno da palavra e da Eucaristia. Jesus proclama assim a vitória da vida sobre a morte. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna. Eu transmito as manchetes da edição de A Tribuna, das edições, porque é o único jornal que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes nos municípios do Espírito Santo. Então eu prezo muito o periódico impresso, por isso eu passo as manchetes. Capa do jornal de sábado, 22 de abril de 2023. Vejamos o que diz aqui na capa. Futebol. Sampaoli quer mais posse de bola no Fla. Pai cria disputa entre filhos para comandar a maior fortuna do mundo. Falar de amor continua lotando os shows. Pensar demais vira problema de saúde na vida moderna. Papo de família. É preciso expressar paz nas nossas ações. Para um discurso de ódio, precisamos fazer 3 discursos de paz. Pop Zap. Está na hora de reescrever a Bíblia. Ela é a palavra final cheia de amor. É preciso tirar todo o ódio, diz Xuxa. O que Xuxa tem a ver com Bíblia? Meu Deus do céu. 100 mil se cadastram na lista de bons motoristas. Economista Maura Loureiro, de 57 anos, apoia a iniciativa, revela que dirige há bastante tempo e que sempre foi uma motorista cautelosa. 1.338 vagas para quem vem a completar 50 anos. Deixa eu ver. Paraquedista do Exército é morto a tiros em Vila Velha. Militar tinha 26 anos. Estava com a namorada no bairro Boa Vista quando foi assassinado. Familiares disseram que o sonho do jovem era um dia se tornar policial rodoviário federal. Nossos pêsames à família, hein? Sargento Gustavo Martins da Costa era lotado no 38º DI. Nossos pêsames aos colegas de farda. Edição de domingo de A Tribuna, dia 23 de abril. Futebol no Espírito Santo. Real Noroeste conquista o tri e faz história no Capixabão. Gilmar Ferreira, há demanda reprimida para jogos de futebol naquele estádio que por décadas foi o maior do mundo. Deve ser o Maracanã, não é isso? A passagem do tempo é democrática. É uma frase enigmática aqui. AT2, saúde com qualidade de vida, no suplemento de A Tribuna. Olha, importante, né? Saúde com qualidade de vida. Isso é importante para todos nós.
O que temos mais aqui? Especialistas alertam pais sobre riscos de superproteger os filhos. Medo da violência é o principal motivo apontado para a adoção da superproteção, diz pesquisa. Como consequência, crianças têm dificuldades de desenvolver autoconfiança e resiliência. Fica um adulto fraco, sem resiliência alguma, não dá para enfrentar o mundo, as adversidades do mundo. Idosos voltam à sala de aula para aprender sobre internet. Novos projetos em petróleo e porto vão abrir 8 mil empregos. Empresas investem 6 bilhões e 200 milhões de reais e abrem oportunidades no Espírito Santo. Caçadores de destino, roteiro de fé, colheita de morango e voo livre. Pastores da Maranata servem voluntariamente sem receber salários. Pastores da Igreja Cristã Maranata pastoreiam as igrejas de forma voluntária. Coluna Mundo Digital. Golpistas que se passam por Dom Juan na internet são criminosos conhecidos como scammers. Filmes mostram disputa entre inteligência artificial e humanos. Professor Otávio Lube afirma, no entanto, que a inteligência artificial, como se conhece hoje, ainda é direcionada em cálculos estatísticos. É uma legenda de fotografia. Tribuna Livre, o custo da violência e dos assassinatos no nosso pacífico país consome 5,4% do Produto Interno Bruto, PIB. Agora vamos à edição de segunda-feira, é a única que não circula de forma impressa de A Tribuna, hein? 24 de abril de 2023. Traficantes matam porteiro com mais de 20 tiros de fuzil para demonstrar poder. Minha nossa, criminalidade do Espírito Santo cada vez maior, hein? Traficantes matam porteiro com mais de 20 tiros de fuzil para demonstrar poder. 20 milhões de cigarros que causam mais dano à saúde são descobertos. Foi o número de unidades apreendidas neste ano no estado que entrou na rota internacional do tráfico de cigarros ilegais e com mais substâncias tóxicas, segundo especialistas. Painel, deputados querem criar um IPVA das armas de fogo para financiar combate à violência nas escolas. Gravar vídeos no trânsito dá multa. Novo limite para prédios em Iriri, limite de altura. Inscrição aberta para conselheiros tutelares. Policial dos Estados Unidos contra ataques em escolas. Esporte, evolução e primeira frustração no Flamengo. Sampaoli viu o Flamengo abrir o placar, sofrer a virada e perder por 2-1 para o Internacional. O time foi mais intenso, mas apresentou problemas. O Flamengo perdeu de 2-1 para o Internacional, hein? Com um novo técnico. Empate com sabor de vitória para o Vasco. Pedro Raul festeja gol contra o Palmeiras. O Palmeiras empatou com o Vasco da Gama, né? E o Vasco achou que foi bom o empate. Gilmar Ferreira diz: há muito não se vê um início de Série A tão animador. Estádios cheios, times competitivos e jogos equilibrados. O que tem mais aí para falar? Vamos falar das celebrações. Deixa eu falar antes do pesquisa informal de preços. Olha, pesquisa informal de preços. Biscoito laminado Sarlone, creme cracker, 200 gramas, R$ 1,79, o menor preço que eu encontrei. R$ 1,79 no Oba Supermercado, Rua Alexandre Calmon, 107, no centro de Colatina. Agora sim, falemos das celebrações na Igreja Católica em Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no centro, Catedral. Vejamos a programação desta terça-feira, 25 de abril de 2023. Às 19 horas haverá celebração eucarística, o sinônimo de missa, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral de Colatina. Zero. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos
é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operador 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Que nós passamos na atualidade. Você gosta de decifrar? Olha, tá difícil de entender, hein? Difícil de decifrar. Eu quero perguntar a vocês que estão aqui vendo esse jornal, para nós refletirmos, vamos lá. Como é que um bando de gente que se diz instruída, culta, pode endeusar um analfabeto funcional, fazendo tudo o que ele quer, servindo de capacho do aproveitador, que ficou milionário e com toda a sua família? Está ricaço, cheio de dinheiro. Analfabeto funcional. Olha, só pode ser ação direta do demônio na vida desses idólatras, subservientes e inconsequentes. É muita imbecilidade junta, muita babação para ser coisa apenas humana. Que Deus intervenha na causa. Olha, gente, quem rouba e adultera e não se arrepende, vai para o inferno. A adoração a falsos ídolos também leva à perdição eterna. Quem segue ladrão, quem segue o corrupto, também vai pelo mesmo caminho, para a perdição eterna, o inferno, infelizmente. Isso está na Bíblia. Muita gente minimiza a questão do tóxico, do alucinógeno, da erva, mas não pode minimizar, não. Está matando cada vez mais. Olha, o Estado do Espírito Santo registrou a primeira morte pela nova e potente droga, Bromazolam, que circula no mundo essa droga. A informação é da Polícia Civil. O óbito de um homem é o primeiro também no Brasil. Olha, esse homem que morreu no Espírito Santo, então, é o primeiro no Brasil por essa potente droga, Bromazolam. Nos Estados Unidos já foram registrados 236 falecimentos, tendo como causa o uso desse produto tóxico. Minha Nossa Senhora. A primeira morte do Brasil acontece no Espírito Santo, então,
por essa potente droga bromazolam. Haja fogo no mato agora. Olha, o desmatamento, vou falar do desmatamento aqui. Tão evidenciado pelos ecologistas aí de plantão, que gostam de ficar falando desse assunto o tempo todo, sendo até chatos. Olha, haja fogo no mato. O desmatamento na Amazônia triplicou no Brasil no mês de março de 2023, agora, neste ano, com o advento aí dessa nefasta gestão petista federal. Então, triplicou o desmatamento agora em março de 2023 na Amazônia, na nefasta gestão petista federal. A pesquisa do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, é o segundo pior trimestre desde 2008. Em 3 meses desse sistema esquerdista que está aí, foram queimadas florestas equivalentes a quase 1.000 campos de futebol por dia. É o Instituto IMAZON. Resistência ao arrependimento. Olha só, tem ativistas ligados aos homoafetivos que querem até mudar a Bíblia. Meu Deus do céu, aonde esse pessoal quer chegar? O apóstolo São Paulo diz em uma de suas epístolas que nem beberrões, nem adúlteros, nem fornicadores, nem efeminados terão a salvação eterna se não se arrependerem. Aí surgem notícias aqui e ali que os ativistas homoafetivos, vale dizer que são os ativistas, não são todos homoafetivos não, ou pessoas a eles ligadas, reivindicam a mudança da Bíblia a fim de torná-la mais inclusiva. Isso é até engraçado, pois não se veem bêbados, adúlteros, fornicadores, que também são citados pela Epístola de São Paulo, também reivindicando mudança na Bíblia. Você vê aí alguém desses que eu citei reivindicando mudar a palavra de Deus para que eles se sintam incluídos? Não vi fornicadores, adúlteros, bêbados. Mudem aquelas palavras da Bíblia para eu me sentir incluído. Pelo amor de Deus, gente, que mundo nós estamos vivendo? É preciso dizer a esse pessoal que não aceita a Bíblia que siga seu caminho próprio. Todos nós recebemos de Deus o livre-arbítrio para aderir ou não à Sagrada Escritura. A palavra diz que todos somos pecadores, mas há a salvação para os que se reconciliam com o divino, através do arrependimento, da penitência, da conversão. Já passou da hora de deixarem a doutrina cristã e seus fiéis em paz. Vamos ao momento de atualidades. Olha, conceitos morais do Antigo Testamento ainda permanecem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, disse que Jesus valorizou tremendamente o Antigo Testamento, referindo-se a Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19. Houve uma heresia chamada marcionismo, do herege gnóstico Marcião, que queria que a igreja abandonasse o Antigo Testamento, ficando somente com o Novo. A igreja, no entanto, não aceitou a proposta. O Antigo Testamento possui conceitos morais, judiciais, litúrgicos e cerimoniais. Toda a parte litúrgica, cerimonial e judicial era para aquele tempo, a fim de preparar o povo para a chegada de Jesus. No entanto, os conceitos morais continuam valendo, pois os 10 mandamentos e toda a beleza dos salmos vieram do Antigo Testamento. Além de tantos ensinamentos profundos dos provérbios, dos livros sapienciais dos profetas, dos livros sapienciais dos profetas também. Em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19, Jesus deixa bem claro que veio dar pleno cumprimento ao Antigo Testamento, ou seja, ele não é só o redentor da humanidade, mas também o legislador.
Ele vem como Deus, por isso diz: vocês falam isso, mas eu vos digo, mostrando a soberania divina dele como legislador. Ele é o novo Moisés. Moisés recebeu a lei no Monte Horebe e Cristo renova essa lei no Monte das Bem-aventuranças, agora com um poder divino. No contexto da época de Moisés, 3.000 anos atrás, ou seja, 1.200 anos antes de Cristo, imperava a violência e a vingança. Contexto daquele povo, daquela época, daquela cultura. Então o que Deus fez foi a lei do Antigo Testamento. Ele vai retirando do povo essas coisas erradas. Ele entra naquela realidade e vai transformando-a gradativamente, até chegar ao Sermão da Montanha, onde Jesus disse que acabou o olho por olho, dente por dente. Acabou o ódio aos inimigos. Ele prega para que as pessoas amem os inimigos, orem pelos perseguidores. É importante meditar a palavra de Deus com fé. Não é a palavra do homem que o tempo apaga, mas a palavra de Deus que tem poder, que realiza o que ela significa. Quando a pessoa toma posse da fé, da verdade religiosa que está na palavra de Deus, ela age na sua vida. Tem que acreditar e viver o que diz a palavra. Homem versus animal. Olha, eu tenho um comentário aqui do bispo Dom Aldair. Dom Aldair é um bispo de Formosa, no estado de Goiás. E ele tem uns comentários muito importantes para nos esclarecer. Dom Adair José Guimarães, aliás, é o nome completo dele, Adair José Guimarães. Ele diz o seguinte: Cristo experimentou a morte, Deus encarnou na nossa miséria, na nossa história, Deus veio morar conosco. 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo, versículos deve ser de 1 a 14. Deus armou sua tenda entre nós. A tenda é o corpo, nós estamos dentro de uma tenda. E essa tenda pode ser fragilizada. Ela tem uma mente. E o Espírito age na nossa inteligência, no nosso sistema nervoso, na nossa mente. Daí que nós somos diferentes dos outros animais. O animal não tem consciência, não tem liberdade, não tem vontade. Ele tem apenas reflexos e condicionamentos próprios da sua espécie, que lhe permitem viver, avançar, fugir dos perigos, etc. O animal tem reflexos biológicos, o ser humano tem inteligência, vontade, liberdade. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Porque isso vem de Deus, é um atributo também de Deus. O João de Barro, por exemplo, há 100.000 anos, faz a casa dele do mesmo jeito. O ser humano, ao contrário, cria, pois tem inteligência, vontade, liberdade. Os animais não têm noção de moral, nós temos. Se a vaca cria um bezerro, ela fica com ele, e ele cresce, vira boi, ela vai cruzar com a mãe. Ele vai cruzar com a mãe, o bezerro. É. Qual é o filho que teria coragem de namorar com a mãe? Ou a filha que teria coragem de namorar com o pai, gente? Ninguém. O ser humano já nasce com a lex naturae, a lei natural de Deus no coração. Os 10 mandamentos já estão dentro de todo mundo. A gente vai aprimorando o conhecimento dessa lei, pois o ser humano é movido por atos morais. Temos uma moralidade, uma ética. Os animais não têm isso. O leão sabe que de manhã precisa se levantar e correr atrás da presa, senão morre de fome. E a presa também sabe que tem que levantar de manhã e correr para não morrer. Nós também temos as nossas crueldades para sobreviver. Nós fomos treinados para comer proteína animal e a gente come os animais, se alimenta de carne. São Paulo apóstolo disse: para mim a vida é Cristo e morrer é lucro. A gente tem que acabar com essa bobagem de medo da morte. Temos que lidar com isso. Há 30 anos, diz Dom Adair Guimarães, fiz o meu testamento de morte e todo ano o renovo. Tenho orações da missa, os cantos escolhidos, tenho a roupa
separada para vestir o defunto, e já ganhei o caixão. Ao receber a notícia da morte de alguém que a gente ama, a gente ora, entrega a Deus. A igreja coloca 7 dias para o tempo de oração, de sofrimento, e depois a vida segue. Toda vez que celebramos a Santa Missa, é uma preparação para o nosso encontro com Deus. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Isto está no prefácio da oração dos defuntos. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres, pois o homem deve morrer uma única vez e vem o juízo particular, conforme está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Na ressurreição, Deus unirá a vida incorruptível, que é o Espírito, ao nosso corpo transformado, unindo-o novamente à nossa alma. Catecismo 1016, o parágrafo. Deus ressuscitou com seu próprio corpo, Lucas 24, versículo 39. Mas não voltou a uma vida terrestre. Nosso Senhor ficou glorificado. Como Ele é Deus, tinha o poder de voltar ao seu aspecto de visibilidade para os apóstolos. Ele teve essa ressurreição extraordinária. Que importante essa reflexão, né, essa informação aqui do Dom Adair José Guimarães. Feministas e o repúdio ao homem. Olha essa reflexão também, essa catequese aqui. Essa é do pastor Rodrigo Mocelin no YouTube. Vamos ver o que ele fala aqui, porque é sempre importante nós transmitirmos informações para abrir a nossa cabeça. A Escritura declara que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia descreve que ambos são iguais em valor e condição diante do Senhor, mas diferentes em funções, habilidades e predisposições. A Bíblia não diz que um é mais inclinado para o mal do que o outro. As diferenças de funções apenas levam esses pecados a se manifestarem de um modo diferente. Se um homem pode usar a sua força física para fazer o que quer com uma moça, uma mulher pode usar a sua doçura para fazer o que quer com um homem. Nenhum homem conseguiu destruir Sansão, foi uma mulher, Dalila, que fez isso. Existe uma campanha feminista sistemática para fazer dos homens vilões, palhaços. Quais as consequências de todo esse repúdio aos homens e de toda a narrativa em que nos tentam enfiar goela abaixo para que acreditemos que as mulheres são melhores e os homens não prestam? A sociedade, as famílias e os casamentos estão arrasados. A força e a liderança masculina, se enaltecidas e lapidadas, são uma bênção na sociedade. O resultado de toda a batalha entre homem e mulher é que nenhum tem saído vencedor. Parabéns ao Mocelin por esse bonito texto. Aliás, o texto eu fiz, né? Ele fez um pronunciamento, né? Tipo uma palestra. Catequese. Agora é uma catequese que eu passo para vocês sobre sentir o amor de Deus. Deus é amor. Como experimentar o amor de Deus? Primeiramente é preciso olhar para dentro de nós e ver a beleza com que Deus nos criou. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, dando-nos inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória. O que não aconteceu, o que não concedeu aos animais, diz o professor Felipe Aquino. Em segundo lugar, devemos olhar para fora de nós e ver a beleza do céu, das estrelas, das matas, dos peixes, animais, dos alimentos. Tudo Deus fez para nós. Isto é o amor de Deus. É importante pensar, meditar sobre isso e louvar a Deus. Outra reflexão é sobre o fato de Jesus Cristo, nosso Senhor, ter descido do céu para nos salvar, passou pela paixão e morte cruel,
a fim de nos livrar do inferno. Não há amor maior do que este em prol do ser humano. Depois que Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus. Como defender a igreja da teologia da libertação, a nova era, e salvar a civilização do paganismo? A orientação é rezar, trabalhar e sofrer pela igreja, como Jesus fez. Isso vai ajudar a igreja a ser santa e livrar-se das heresias. Sobre os anjos, o professor Felipe Aquino diz: a Bíblia está repleta de citações sobre os anjos. Quem não acredita em anjos não tem fé na Bíblia Sagrada, pois ela cita mais de 300 vezes sobre esses seres espirituais. O anjo é uma pessoa, ou seja, tem sentimentos, inteligência, liberdade, mas jamais um anjo de Deus perderá uma batalha contra um anjo caído, o demônio. Sobre as almas, no purgatório ou no céu, estão apenas as almas dos seres humanos que para lá foram. Essas almas não possuem nenhum dos sentidos, então não tem como sentir as dores que os vivos na terra sentem. No entanto, quando Cristo voltar na ressurreição dos corpos que vão se unir às suas almas, aí sim a pessoa estará na sua integralidade. Ela será corpo e alma, inclusive com todos os sentidos. O fogo que queima no inferno ou no purgatório é alegórico. Não é o fogo como temos na terra, mas é o sofrimento da alma, que é puro espírito. Então esse fogo que queima no purgatório e no inferno é o sofrimento da alma. Agora, a morte cerebral. A igreja, em princípio, considera que a pessoa diagnosticada com morte cerebral já morreu verdadeiramente. Então, pela lógica, não se deve ministrar para ela a unção dos enfermos, pois todo sacramento só deve ser concedido a pessoas vivas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, ou Maranata, significa: vinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia Ele voltará. Será o juízo final. Queremos nos salvar, é claro, né? Então vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna, meu Jesus.